Nós vamos abordar agora um assunto da maior importância. Agora há pouco você viu os bezerros precoces que fazem parte do leilão precoce total da Leilosul. Que beleza de bezerrada, né? João Pedro Cuti Dias, que conhece bastante bezerro, e o João está aqui também para participar de uma conversa, eu já julgo, da maior importância, com o Ricardo Abreu, nosso Ricardo Abreu, que é gerente de fomento do PMGZ, dos programas de melhoramento genético de raças zebuínas da ABCZ. Ricardinho Abreu. Tudo bem, Ricardinho? Muito obrigado pela participação aqui conosco. Um prazer te receber aqui no programa, viu? Boa tarde, meu amigo Jorge Zaidan. Para mim é uma grande satisfação. Eu que agradeço da oportunidade de estarmos novamente, conversando aqui direto do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Eu estou aqui no interior de São Paulo, em Votuporanga. Estou aqui na fazenda Panza Agropecuária de um grande parceiro nosso, o Luciano Panzanelli, e atender um convite seu, para a gente falar de coisa boa, falar de melhoramento, falar de zebu, e uma satisfação estarmos juntos novamente aí. Um grande abraço para você e para toda a equipe aí da SBA e nossos telespectadores aí. Bacana. Eu vou mostrar números de um estudo da do IBGE, pesquisa trimestral de abate de bovinos. Já eu gostaria do seu comentário. João Pedro, obrigado também. Vamos falar com o Ricardo Abreu, vai ser uma conversa muito boa. Mas antes, os números sobre o peso da carcaça bovina. Esse peso da carcaça bovina aumentou 21,87% desde 1997. É o que diz a pesquisa trimestral do IBGE. Aí você tem imagens da carcaça. O peso da carcaça representa a carne com osso, já descontado o peso do sebo, do couro, das patas, da cabeça e das vísceras. É a forma como o frigorífico mede o gado gordo para remunerar o pecuarista. Normalmente, a carcaça representa cerca de 50% do peso vivo do boi ao entrar na indústria. Vamos dar uma olhada nos números da pesquisa do IBGE. No início da série pesquisada, em 1997, o peso médio da carcaça do boi gordo, estamos falando do macho, era de 247 quilos. Ou seja, já considerando esses 50%, 247 quilos. Veja como foi a evolução. Em 2010, o peso da carne com osso processada na indústria já estava em 266 quilos. Em 2020, 294 quilos. E no ano passado, o peso médio da carcaça do boi gordo ultrapassou 300 quilos. Quer dizer, um aumento de 54 quilos no peso médio em 25 anos. O aumento anual foi de 0,79%. Veja agora a evolução no peso médio da carcaça da categoria de vacas. Em 1997, o peso estava em 182 quilos. A média no ano passado chegou a 219 quilos. O aumento na média foi de 20,13%. Em 25 anos, representou um ganho de 37 quilos. O aumento anual foi de 0,74%. A categoria que demonstrou maior ganho de peso de carcaça, segundo a pesquisa trimestral do IBGE, foi a de novilhas. Dá uma olhada nos números das novilhas prontas para abate. Em 1997, o peso médio da carcaça era de 174 quilos. O peso pulou para 212 quilos no ano passado, com alta de 22,02% no período, evolução anual de 0,80%. Portanto, o ganho maior foi para essa categoria. E segundo o estudo da Datagro, uma das razões para o aumento em todas as categorias é o fato de o Brasil estar cada vez mais atuante nas exportações de carne bovina. Nos últimos 10 anos, o volume exportado da proteína cresceu 15 pontos percentuais
Isso significa que do total da carne produzida no Brasil, cerca de 30% vão para exportação. E na mesma pegada, ainda como justificativa para esse aumento, também cresceu a exigência dos importadores por carne de animais mais jovens, mais precoces na terminação, animais melhorados pelo desenvolvimento da genética dos rebanhos. Ricardo Abreu, a importância é muito grande da genética, né? Esse assunto é seu, né? Exatamente, né, Zaidan? Como a gente fica gratificado com essas informações, a gente está praticamente aí desse período dos estudos aí, coincidentemente, quando a gente começou a atividade na zootecnia, a gente observa essa evolução, não só, mas principalmente na prática. Mandar um abraço aí para o senhor João Pedro. E interessante, enquanto você mostrava os números, eu fui dividindo aqui por 15, né, já para ver a questão do ganho em arroba. Interessante, né? No macho, nós saímos de 16,4 arroba em 97, de mais de 20 agora em 2022. A maioria das fêmeas, né, das vacas e principalmente das novilhas aí, tendo um ganho praticamente acima de 3 arroba. Isso aí representa a melhoria em vários aspectos, né, Zaidan? A evolução na pecuária, chegando para a pecuária de precisão, como o melhoramento genético e como o poder do criador realmente utilizar as informações das tecnologias. Ricardo, um minutinho só, Ricardo. Pois não. Eu vou refazer a conexão com você, porque você está dizendo coisas muito importantes que a gente não está conseguindo ouvir na íntegra. Então, eu continuo aqui com o João Pedro, vamos refazer a conexão com você e já nós teremos o comentário do Ricardo Abreu, que é gerente de fomento do PMGZ ABCZ. João Pedro. Zaidan, acho que o pessoal do melhoramento genético merece uma estátua, porque eles conseguiram fazer com o zebuíno o que os demais países fizeram com os taurinos em 200 anos. Nós fizemos em 50, 40, 50 anos. Se você olhar imagens de touros de 20, 30 anos atrás, não tinha traseiro o zebu. Era muito pequeno, onde tinha os cortes nobres, não tinha. Hoje você olha um gado, um Nelore, qualquer raça zebuína, você vê que o fenótipo dele mostra que ele tem um volume de cortes de traseiro espetacular, muito bom. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental e deve ser o trabalho do pessoal da genética. Então, associa genética com nutrição e com sanidade, esse triângulo tem um potencial fantástico. Aqui no estado mesmo, que nós temos um grande polo de criação de bovinos, que é o Pantanal, se você olhar a melhoria dos bezerros ano após ano, é impressionante. Por quê? Porque está se levando animais com alto valor genético e colocando em cima da vacada e cada geração vem incorporando uma melhoria significativa, sem contar a questão da precocidade. Exatamente, eu não tenho esse dado agora nesse estudo, com certeza há dados assim, mas a evolução no peso está relacionado, está inversamente proporcional à idade dos animais. Nós temos um estudo em Mato Grosso, mas que mostra que os animais abatidos mais precocemente estão até emitindo menos gases de efeito estufa. Pelo próprio tempo que ele fica, né? Você vê um animal que fica 40 meses e o outro fica 20 meses, só numa questão de cronológica já há uma redução significativa. E a qualidade da carcaça, porque hoje o consumidor, seja ele estrangeiro, seja ele nacional, o que ele quer? Ele quer uma carne macia, uma carne suculenta, uma carne que tem sabor. Isso, hoje, a genética ajudou a produzir esse tipo de animal. Muito bem. O Ricardo Abreu, gerente de fomento do PMGZ ABCZ, já está novamente conosco. Ô, Ricardo, por gentileza, retome a sua colocação, por gentileza. Pois não, Zaidan, estou aqui no interiorzão, né? Então a internet aqui oscilando um pouquinho, mas nesse raciocínio, Zaidan, junto aos amigos aí do Mais Pecuária, o melhoramento genético, eu acompanho um pouco o raciocínio do seu João Pedro, e tem uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente tem o melhoramento genético, a evolução, a gente quer que os animais mais jovens
eles têm uma melhoria genética em relação aos seus antecessores. Isso é o progresso genético dentro dos programas de melhoramento genético, em especial da BCZ e o PMGZ. Então, isso você faz dentro das fazendas que são provedoras de genética, e isso é distribuído para os rebanhos comerciais, para os usuários da genética, através da inseminação artificial, onde o Brasil é um exemplo em quantidade e qualidade de animais de matrizes inseminadas, né, em torno de 23% das fêmeas de corte. Então, levar a genética melhoradora registrada PO, Zebu PO, para o rebanho comercial, faz com que a gente tenha precocidade de acabamento de carcaça e maior ganho de peso e um peso de carcaça maior, como nós vimos, né, mais carne em menos tempo. E também através de programas que faz com que o criador conheça as suas matrizes. Porque o criador, ele utiliza um boi de boiada ou utiliza um macho na reprodução sem lastro, sem informação ou sem registro, é porque ele não conhece as fêmeas dele. Então, quando você não conhece a sua fêmea, qualquer macho para você resolve o problema. E não é assim. O que a gente observa, quando o criador, isso vem fortemente, Zaidan, de 2018 e 2019 para cá, que a gente vem desenvolvendo dentro do programa do PMGZ, dentro da BCZ, para que o criador conheça o seu rebanho através do seu grande patrimônio do sistema de cria, que são as fêmeas, que são as matrizes. Então, ele conhecendo essas fêmeas, que é 50% responsável pela genética do bezerro, a gente puxa a régua para cima bem rapidamente. E isso é um dos pontos que teve influência, né, em o Brasil produzir mais carne numa carcaça mais pesada em menos tempo. Hoje fala-se aí da realidade do boi China, que é o animal até 30 meses, mas nós temos vários criadores que utilizam a tecnologia na pecuária de precisão que faça com que o seu rebanho de matrizes venham a emprenhar e parir antes dos 30 meses. Esse giro mais rápido e também utilizando animais que têm uma conformação de carcaça e as DEPs de crescimento, que são a predição do valor genético das suas matrizes e dos touros a utilizar, DEPs de crescimento maiores, porque com o ágio do bezerro e com o preço e dentro de um sistema de produção tecnificado, eu tenho animais mais pesados. E esse estudo do IBGE mostra isso. Eu, com ágio do bezerro, e for a ter animais machos de 18, 19 arrobas, não vai fechar. A gente precisa abater de 22, 20, 24 arrobas. Ô, Ricardo... E no caso das fêmeas... Pois não. Pois não. Não quero interromper o teu raciocínio, mas é que hoje nós estamos olhando o percentual de animais terminados no coxo, ou mesmo em terminação intensiva a pasto, cada vez mais a questão de conversão passa a ser um fator importante. Nós estamos vendo hoje quase 7 milhões de cabeças sendo confinadas, terminadas. Isso representa alguma coisa próxima a mais de 25% do abate total do Brasil. Como é que vocês, no melhoramento, estão pensando essa questão da conversão, a possibilidade de via genética de ter animais que tenham uma melhor conversão, de menor consumo de massa seca por quilo produzido? Muito interessante essa questão, seu João Pedro. Dentro do PMGZ, né, tanto do PMGZ-PO quanto no PMGZ comercial, a BCZ tem atributos, né, através dos projetos de eficiência alimentar, e nós identificarmos os touros jovens, como é o caso do programa PENAT, de termos as informações daquele reprodutor, que ele tem uma prova equilibrada, harmônica, em todas as características de cunho econômico, e as DEPs de crescimento, como eu disse, é uma dessas, mas que ele seja cada vez mais eficiente, né, na questão de comer menos, que é isso, e mais em relação ao seu grupo contemporâneo, que as raças zebuínas, em especial a raça Nelore, ela tem uma conversão muito melhor, isto é, ela come menos para converter mais em peso. A gente fez um programa acompanhado aí até pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, que é o programa Zebu Qualidade, onde nós já estamos na terceira etapa de cruzamento Zebu com Zebu, lá em 2023 com 105 animais PO, tanto do sistema semi-extensivo na pasta intensiva
do uma conversão. Vamos tentar mais uma vez, o Ricardo Abreu, vamos tentar. A gente entende que você está numa fazenda com a dificuldade de conexão, vamos tentar. Eu não quero perder você porque o assunto é muito importante. Eu sigo aqui com o João Pedro um pouquinho e já nós voltaremos com o Ricardo Abreu, que é gerente de fomento do PMGZ, o Programa de Melhoramento Genético da ABCZ. João Pedro, a Datagro chamou uma atenção para uma coisa interessante. As razões para esse aumento. Quer dizer, uma coisa eu queria que você falasse, depois vou fazer a mesma pergunta para o Ricardo Abreu. Quais são as razões? Primeiro, genética. É o que o Ricardo Abreu está dizendo, você falou também. Segundo, mercado. Então tem a parte de tecnologia que impulsiona isso, impulsiona o aumento no peso médio, mas tem o mercado que vai comprar e vai exigir que haja esse melhoramento no peso da carcaça. Uma coisa acho que não dá para andar sem a outra, né, João Pedro? Não, é que nós falamos sempre aqui, né? O AC e o DC, antes da China e depois da China. Quando a China entrou no mercado, o pessoal, ninguém acreditava que o Brasil teria condições de atender aquela demanda, milhões de cabeças, e o pecuarista conseguiu fazer isso, com IETF, com cruzamento, uma série de tecnologias que ele usou. Então, a hora que se pagou um preço melhor, porque isso custa mais para produzir um animal desse, a arroba que ele vai colocar em cima dele custa mais, e o frigorífico reconheceu isso, nós conseguimos atender tranquilamente o mercado chinês e chegamos a 40% das importações dele com esse gado. E não é só o mercado chinês. Aqui no Brasil também você tem um mercado premium, um consumidor que está disposto a pagar um pouco mais para ter uma carne que atenda aqueles requisitos que ele quer, qualidade, maciez, sabor, suculência. Então, à medida que o pecuarista tiver uma remuneração justa, ele vai investir na genética, vai investir em cruzamento, vai fazer IATF, vai melhorar a pastagem, vai melhorar a terminação usando ou confinando ou usando suplemento no campo. Então isso é importante, o nosso pecuarista responde a isso. Bom, temos mais uma vez conosco o Ricardo Abreu. Ricardo, o João Pedro estava respondendo uma pergunta que eu vou fazer a você também, sobre as razões apontadas pela Datagro para esse crescimento no peso médio da carcaça, tanto dos bois, das vacas e das novilhas prontas para abate, né? Um crescimento espantoso, como você já mencionou aqui. São duas as razões. Primeiro, a genética que você está comentando, né? A zootecnia trabalhando em favor de tudo isso. E segundo, que é uma exigência de mercado. O mercado empurrou, né? Fez com que o produtor produzisse esse aumento no peso da carcaça. O que você pensa sobre isso, Ricardo? Gente, Zaidan, nesse raciocínio, e voltando naquilo que eu falei da matriz, que é o grande patrimônio dentro do sistema de cria, se a gente observa dentro das raças zebuínas, dentro dos diversos sistemas de produção que nós temos nesse país fantástico e continental, de precisão, a fêmea hoje que a gente observa a campo, né, produzindo aí esses animais que vão para exportação, esses animais aí que tiveram, machos e fêmeas, esses ganhos bem satisfatórios no peso de carcaça, a gente observa que a fêmea zebu, a base, a fêmea Nelore, né, dentro de uma produção para produzir esses animais com essa carcaça, é uma fêmea ali de 550, 580 quilos, peso adulto e no peso a desmama. E ela, a função dessa fêmea, dessa inquilina que paga a conta, ela tem que desmamar um bezerro com pelo menos 50% do peso vivo dela. Então, se ela está peso ali na desmama de 550, 580 quilos, ela está desmamando um bezerro ali acima de 250 quilos, acima de 275, que é uma realidade dentro do sistema de produção semi-extensivo e semi-intensivo, que reúne o manejo de uma genética zebu-PO melhoradora, nutricionalmente, e também com sanidade e gestão. Então, essa questão da genética foi muito importante para ter esse ganho expressivo num peso de carcaça, mas num peso de carcaça equilibrado, com comprimento corporal, com costela, com estrutura, com precocidade e musculosidade. Então, o melhoramento genético do zebu-PO, e isso se espalhando num bom sentido para o rebanho comercial,
é um dos fatores importantes para isso. Nós falamos aí da IATF, né, que em torno de 23%, a raça Nelore foi a única raça que cresceu no número de doses comercializadas no ano passado. Isso mostra que o Nelore PO, o mercado conhece ele como uma grande fonte genética de animais melhoradores. Mas pensando na reposição das fêmeas, numa fêmea de mais caixa, de mais estrutura, para poder ela ter essa base de desmamar um animal com 50% do peso dela, porque são esses animais que vão ter um peso de abate lá de 22, 23, 24 arrobas. Então, esse melhoramento genético é muito rápido e muito importante e vai se estabilizar no sentido de democratizar esse perfil para o rebanho comercial, que é o que a BCZ vem fazendo através de seus produtos e serviços, né, através do programa de melhoramento genético para o rebanho cara limpa, com foco nas fêmeas, que é o PMGZ comercial. Então, a genética teve um impulso muito forte. Assim como aconteceu na agricultura de precisão, agora nós estamos vivenciando isso e a passos largos, também, Zaidan, na pecuária de precisão, com muita força na genética do campo aí da pecuária. Ô, Ricardo, um outro desafio que a pecuária tem é essa questão que se fala muito na Europa, less meat e less eat, menos carne e menos calor. Então, culpar o boi pela essa mudança climática que nós estamos vivendo, da questão de efeito de gás, de efeito estufa, especialmente o metano. Como é que vocês veem, em termos genéticos, fazer uma seleção de animais que tenham uma melhor fermentação entérica para que eles possam, além de ser precoce, que já só o fato precoce já diminui pela metade praticamente a emissão de gás, mas na fermentação deles, na parte de metabolismo deles, como é que vocês veem essa questão de conseguir um animal que consiga, via genética, que é associada à nutrição e outras coisas a mais, mas via genética uma melhor fermentação entérica com menos geração de metano? Nós temos que sempre ressaltar, dentro do nosso meio pecuário, principalmente para o consumidor, que o ruminante ele é uma dádiva, né, em converter a forrageira, o capim, né, em uma proteína animal sustentável. O bovino ele é um ruminante. Então, quando a gente fala de suplementação, quando a gente fala de sistema de produção extensivo, semi-extensivo, semi-intensivo, é dentro desse manejo de que o criador, com a integração da lavoura-pecuária, com a integração da lavoura-pecuária-floresta, ele estava cada vez mais vendo a pastagem com um manejo nutricional forte. Quando a gente fala em nutrição, não necessariamente é o animal no coxo, mas sim na vacada, né, produzindo num pasto, né, rotacionado, de melhor qualidade, e também dentro das categorias animais. Então, a gente sabe, cada vez vem divulgando mais. Bom, eu acho que o Ricardo passou a mensagem dele, muito bem passada, né? Tivemos mais esse problema na conexão. Se for possível, apenas para a gente se despedir do Ricardo, vamos tentar novamente. Ele já está aí com a gente? Tá novamente? Ricardinho, você passou sua mensagem. No comecinho da sua fala, quando nós havíamos acabado de mostrar as telas, você disse que estava fazendo conta aí na arroba. Eu vou até pedir para o Lincoln colocar novamente a tela do peso da carcaça dos bois, para que você comente a conta que você fez aí, Ricardo. Ok, Zaidan. Primeiramente, te peço desculpa aí você e todos os seus telespectadores. Realmente eu estou aqui na fazenda, então a internet está variando um pouquinho, em poder até tirar essa questão importante aí do seu João Pedro. Mas eu estava até comentando, né, Zaidan, dessa questão do ganho, rapidamente. Lembrando que o ciclo da pecuária de corte, isto é, dentro de uma safra, geneticamente falando, é em torno de 4 a 5 anos. Então, nós estamos hoje na estação de monte, que é o 2022, 2023, fazendo o animal da carcaça daqui 3 anos. Então, observe a evolução. Nós temos praticamente aí, né, em 20 anos, nós estamos falando de 4, no máximo 5 gerações dentro da pecuária de corte no Brasil. Olha os ganhos expressivos, né? Eu estava fazendo as contas aqui, como eu disse, saímos nos machos de 16,4 arrobas para 20 arrobas em média.
Nas fêmeas, principalmente essa evolução muito forte nas novilhas, saindo de 11,6 arrobas para 14,13 arrobas. E isso se dá dentro do aspecto base, as DEPs, né, a predição do valor genético dos animais, nas DEPs de crescimento, que dentro do PMGZ é peso a desmama ano e sobre ano, e aquele peso médio da vaca multípara, e que na desmama ela entrega 50% do peso dela no bezerro, essa fêmea é de 550, 580 quilos. Então, esse é o modelo do animal que vai, da matriz, que vai desmamar um bezerro pesado e que vai produzir esse animal no gancho lá de macho, 20, 22 arrobas, com a fêmea de 16, 18 arrobas, isso aos 22, 24 meses, antes dos 2 meses de idade. Então, esse impulso na carcaça, no peso da carcaça, tem realmente o poder, a força da genética, do Zebu PO, do Nelore principalmente. Então, é uma informação, uma grata informação, porque mostra realmente que a gente está no caminho certo, né, em democratizar a genética Zebu PO melhoradora, não só no rebanho registrado, mas principalmente no rebanho comercial, que é o rebanho de volume e que teve esses ganhos de carcaça aí que nós observamos nesse estudo de DGE, Zaidan. Ricardo Abreu, gerente de fomento do PMGZ, prazer muito grande ter você conosco. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Zaidan. Desculpa mais uma vez aí a questão da conexão. Um forte abraço a todos os amigos telespectadores, ao seu João também. E quando precisar, só convidar, estamos à disposição. Um forte abraço a todos. Forte abraço, Ricardo Abreu. Obrigado. Valeu. Grande Ricardinho Abreu. João Pedro, pois é, genética, mercado, estamos no caminho certo, como disse o Ricardo Abreu. Com certeza, e você tem a hora que você coloca esses touros melhoradores, você vai ter, além dos bezerros, você vai ter também as fêmeas, que vai repor, e um processo de melhoramento contínuo, né? Há alguns casos, por exemplo, hoje, no sul do Brasil, está se levando o zebu para cruzar com as fêmeas taurinas. E aqui no centro-oeste se está trazendo o sêmen de raças taurinas para inseminar a vacada Nelore. Isso, eu acho, também vai ser um outro ponto que vai crescer muito. A IATF permite fazer isso, consegue fazer isso. E você tem o animal cada vez mais aproveitando o melhor de cada um dos taurinos e dos zebuínos.